E o Balanço Geral recebe agora o senador por Minas Gerais, Alexandre Silveira, do PSD. Bem-vindo, senador. Bem-vindo. Ao Balanço Geral. Tá aqui, irmão. Obrigado, viu? Senador, nós estamos aqui recebendo o senhor aqui. Nós acho que é bom a gente informar a população sobre alguns acontecimentos aí a nível nacional, não é? A gente tem aqui informação a nível municipal, de todas as cidades da região, nível estadual e que também o federal também é bem-vindo, não é isso? À disposição, Mauro. Pois é. Olha, como é que nós estamos fazendo com essa questão dos combustíveis, hein, senador? É uma questão muito delicada, né? Tá aí, vira e mexe, está subindo o combustível, tem ameaça de greve, de paralisação daquilo. Como é que está a situação lá no Senado sobre isso? Primeiro, Mauro, destacar a alegria, ao mesmo tempo a responsabilidade de representar Minas no Senado Federal. E essa responsabilidade é maior, substituindo para mim um dos maiores senadores da história da República, ex-governador de Minas Gerais, que agora honra os mineiros como ministro do Tribunal de Contas da União, que é o senador Antônio Anastasia. Segundo, tratar desse tema espinhoso para o Brasil, que é a questão da inflação, que corrói o poder de compra do brasileiro, que infelizmente a fome e a miséria voltam a campear por Minas Gerais e pelo Brasil, e que há realmente, na minha modesta opinião, e eu tenho tentado de forma aguerrida tentar defender medidas eficazes para que a gente possa minimizar os impactos dessa inflação, principalmente comprimida pelo aumento constante dos combustíveis. Tivemos mais um aumento semana passada, o Congresso Nacional deu uma resposta há 15 dias com a aprovação do PLP 18, que visa diminuir os impostos estaduais, impactando inclusive a arrecadação dos estados e municípios. Tínhamos a garantia naquele momento do ministro da Economia de que haveria, primeiro, ressarcimento por parte da União dessa queda de arrecadação e, segundo, que não haveria no curto prazo o aumento dos combustíveis. E fomos surpreendidos sexta-feira com o aumento tanto do óleo diesel quanto da gasolina, impactando muito forte a inflação. Nós sabemos que para produzir os alimentos no Brasil é necessário que o trator consuma o óleo diesel. Para transportar, já que o grande modal de transporte no Brasil é o modal rodoviário, também precisamos do óleo diesel. Fomos surpreendidos com esse aumento, demonstrando a incapacidade do governo de dar resposta a essa grave crise econômica que vivemos, que não é só fruto dos aumentos dos combustíveis, é fruto contextual. E, portanto, é muito ruim, porque vem impactar diretamente a vida da população. Nós temos procurado tomar medidas tentando minimizar esses impactos. Eu posso citar, por exemplo, o projeto que eu apresentei no Congresso Nacional. Nós sabemos quantos setores são tratados no regime diferenciado de tributação. Setores é um grande problema, né? Um grande problema na arrecadação dos estados e do país. Do país inteiro. Né? E a cesta básica, que é aquilo que nós mais precisamos e que mais impactam a vida da população. Nós sabemos das dificuldades, das desigualdades sociais tão latentes que vivemos. Eu apresentei um projeto visando zerar os impostos federais, IPI, PIS, PASEP, da cesta básica. Diga-se de passagem, a cesta básica brasileira é a cesta básica recordista em impostos. 23% de impostos. É muito alto. Contra 7%, que é a média mundial. Nós temos que tomar medidas para que eu ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, convoquei o ministro Paulo Guedes para que ele possa dar uma resposta ao Brasil. Eu acho que não é só o Senado. Os brasileiros precisam entender quais as medidas que vão ser tomadas de curto prazo para minimizar os impactos da miséria e da fome que campeiam fortemente pelo Brasil em consequência da inflação. Há também um outro fator que eu acho que é desmedido. Nós sabemos da luta do ex-vice-presidente saudoso Zé Alencar por combate à alta taxa de juros. Sim. O governo agora aumenta a política econômica do ministro Paulo Guedes, que, na minha opinião, muito insensível à realidade nacional, alguém que conhece pouco da nossa realidade, muito desconectado dessa realidade da fome e da miséria. Nós precisamos agora tomar medidas eficazes para poder ouvir dele quais são as medidas de curto prazo para combater a inflação e minimizar os impactos do aumento dos combustíveis no país. Agora, a gente vê, né? Por exemplo, agora está tendo essa ideia do vale diesel para o caminhoneiro, certo? Isso é uma coisa
correta, é uma coisa séria, isso vai vingar mesmo, porque os caminhoneiros precisam de ajuda, né? Caminhoneiros, os carreteiros precisam de uma força, porque realmente a coisa está complicada. É incontestável a necessidade da gente tomar medidas pontuais de setores que são altamente afetados pelo aumento do diesel e da gasolina, em especial do diesel. Mas eu apresentei uma proposta em fevereiro, conversei com o presidente da República, conversei com os ministros de Estado, essa proposta tinha o apoio do ministro Rogério Marinho, do ex-ministro Bento, ministro de Minas e Energia, de maior parte do governo, e o ministro Paulo Guedes, mais uma vez, e sua equipe econômica, entendeu diferente naquele momento, que era utilizar os dividendos da Petrobras, a parte dos dividendos da Petrobras, que são do governo federal, para serem colocados num fundo social, a fim de minimizar os impactos do aumento do combustível, que a gente sabe que é fruto de um contexto internacional. Nós temos que rediscutir a política econômica da Petrobras? Sim, mas há tempo de discutir a fim de parar a sangria social que nós vivemos? Entendo que não. Há, inclusive, uma tentativa de fazer uma cortina de fumaça. Quando a gente fala em montar uma CPI agora contra a Petrobras, uma CPI a gente sabe bem, nós somos parlamentares, sabemos, é uma decisão. Os frutos de uma CPI ou consequências, elas vão se dar a médio e longo prazo. O que nós precisamos são medidas imediatas para isso. Então, esse socorro proposto ontem, tanto no auxílio gás, que também propusemos lá na minha PEC em fevereiro, que era o auxílio gás e o auxílio caminhoneiro, utilizando os dividendos da Petrobras, eles teriam um impacto muito menor do que o que está sendo proposto agora. O que está sendo proposto agora é quebrar o teto diretamente, de forma frontal, o teto de gastos, ou seja, nós vamos ter consequências econômicas, nós temos que fazer esse equilíbrio aí, porque não adianta também a gente dar o auxílio caminhoneiro e o diesel subir de novo, e a inflação continuar comprimida. Então, há de se ter na política econômica, hoje dirigida pelo ministro Paulo Guedes. Ontem eu fiz uma crítica, Mauro, e eu quero aqui ressaltar, acho que houve um grande equívoco em fazer a fusão do Ministério do Planejamento com o Ministério da Fazenda, criando um superministério, que é o Ministério da Economia. Por quê? Nós temos um país transcontinental, com dimensões territoriais enormes, com diferenças visíveis a todo o povo brasileiro. É impossível se fazer política pública eficiente daquele Titanic da esplanada dos ministérios. A gente sabe que a vida das pessoas acontece nos municípios. Nós temos que entender as nossas diferenças, reconhecer as nossas mazelas e termos prioridade. E a principal prioridade, na minha modesta forma de ver, e que eu tenho tentado lutar para poder tentar minimizar, é a fome, a miséria, as desigualdades sociais tão latentes na nossa sociedade. Senador, como nós estamos em cima da hora aqui, rapidamente, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. É o seguinte, nós aqui levantamos a bandeira de combate à violência contra a mulher. Aqui o Balanço Geral, a vida inteira, defendeu isso. Inclusive, nós defendemos aqui várias vezes, aí, durante esses 14 anos, que a Lei Maria da Penha deveria ser até mudada para dar mais condições de proteção à mulher. É uma lei boa? É uma lei boa, é excelente, mas poderia ser bem mais aplicada, bem melhor aplicada. Como é que o senhor vê essa situação de violência contra a mulher que a todo dia aumenta em nosso país? Eu acabei de relatar na Comissão de Constituição e Justiça um projeto fundamental para o combate ao feminicídio. Esse crime que avilta e agride a todos os brasileiros e que, infelizmente, ainda é muito vigoroso no país. Nós aprovamos um projeto que visa impedir que a tese da legítima defesa da honra possa ser avocada para minimizar as penas daqueles que cometem esse crime covarde. É um absurdo, né? Que defesa da honra mata a mulher e, não, em defesa da minha honra, estou matando a mulher. Destrói a família. E aqui eu quero trazer minha experiência como delegado geral de polícia de carreira, que muitas vezes a nossa indignação de conduzir inquéritos policiais e fazer os inquéritos, levar esse crime bárbaro à barra da justiça, e muitas vezes a pena que é de 12 a 30 anos pelo feminicídio, essa pena é minimizada pela tese da legítima defesa da honra. Esse criminoso atroz, a pena é aplicada de 8 anos e ele começa a cumprir o regime
em regime semiaberto, imagina só. 2 anos está na rua, 3 anos. 2 anos, 3 anos está na rua. Então nós relatamos isso, queremos levar no plenário do Senado Federal a fim de combater esse grave crime que é o feminicídio no Brasil, que infelizmente é tratado como um crime qualquer. De jeito Nós temos que tratar nem isso pode, com o rigor da lei e impedir que as mulheres no Brasil sejam tratadas de forma desigual, como infelizmente ainda existe. Senador, quero agradecer a sua presença, muito obrigado, viu? A gente agradece aqui as informações e quando puder voltar mais vezes, o Balanço Geral está à disposição. Eu que agradeço a oportunidade de falar com todas as mineiras e mineiros num programa que tão bem informa a sociedade brasileira. Obrigado, um abraço. Um abraço.